Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma videoaula do Catarses. A nossa aula de hoje vai ser dedicada ao que eu considero ser um dos melhores textos de apresentação, de introdução da psicologia histórico-cultural, da psicologia materialista, para aqueles, que estão, por acaso, ali começando a se interessar, não sabem muito bem por onde partir, de onde partir. Eu acho que é um texto muito interessante nesse sentido, que é o texto Atividade Consciente do Ser Humano e suas raízes sócio-históricas do psicólogo, do neuropsicólogo Alexander Luria. Lembrando a todos que o Catarses ele é um projeto voluntário de divulgação, de disseminação, de publicação e tradução da psicologia materialista dialética e de outros temas acessórios. É um projeto construído por mim, Bruno, e que tem ali a participação voluntária, de uma série de pessoas. E se você quiser apoiar o projeto de alguma forma, a melhor forma de apoiar é através do financiamento coletivo, é através do Apoia-se, mas também para quem não tem condições, não consegue dar esse tipo de suporte, também, obviamente, compartilhando, comentando, ajudando a disseminar, a divulgar o projeto é uma ajuda imensa. Além de feedback, comentários, sugestões, críticas, tudo isso também ajuda na construção do nosso projeto e na ampliação, no fortalecimento da psicologia materialista. Então vamos lá pro nosso texto. Então, a videoaula de hoje é sobre a atividade consciente do ser humano e suas raízes sócio-históricas. Por que eu escolhi esse texto para ser um dos primeiros vídeos aqui do canal? Primeiro, porque tem um caráter introdutório sobre a especificidade da forma como a psicologia histórico-cultural vê o ser humano em relação ao animal não humano. Quais são aí as características distintivas que a psicologia histórico-cultural e, consequentemente, o marxismo identificam da espécie humana, do Homo sapiens. A gente sabe que esse debate da diferença, da semelhança, da continuidade, da ruptura entre o ser humano e o animal não humano, é um dos pontos mais sensíveis, não só da psicologia, mas de todas as ciências que de alguma forma ali versam sobre o ser humano. Então é uma noção essencial, principalmente para quem está começando, principalmente para quem está começando a estudar psicologia materialista dialética, ter já bem consolidado, ter já bem compreendido a forma como a psicologia histórico-cultural, a psicologia materialista identifica, entende o ser humano. Tá? Ela vai ter como base esse texto do Luria, que compõe o seu chamado curso de psicologia geral. Tá? Nos anos de 1970, Luria, junto com Leontiev, ministravam um curso de psicologia geral. Luria era responsável pela primeira metade desse curso, que depois foi sistematizado nesses livros, que aqui no Brasil foram publicados em 4 volumes, se não me engano, o curso de psicologia geral ali no finalzinho dos anos 70, comecinho dos anos 80, e a segunda parte desse curso era ministrada pelo Leontiev. As aulas do Leontiev só foram publicadas na Rússia no começo dos anos 2000, se eu não me engano. Tá? Então ainda é um material bastante recente. E justamente por isso, justamente por ser um curso de introdução à psicologia geral, ministrado pelos dois, é um texto que acaba sendo bastante acessível e ideal mesmo para aqueles que precisam aí de um ponto de partida para compreender a PHC, a psicologia histórico-cultural. O texto que vai ser apresentado aqui, o texto que vai servir como base dessa aula, ele, se eu não me engano, é a terceira aula do curso ali. É bem no comecinho ali, da exposição da sessão do Luria. O primeiro ponto, para a gente entender as especificidades do comportamento humano, é a gente conseguir entender qual que é a diferença entre o comportamento humano e o comportamento animal. E a primeira questão, uma das principais questões que o Luria sempre vai destacar, sempre vai ressaltar, é entender que o comportamento animal, a atividade animal,
ela vai ser caracterizada por ter duas fontes de origem ali, né, de determinação. Primeiro, os programas comportamentais hereditários, ou seja, o comportamento animal, ele é determinado, ele é caracterizado por um conjunto, né, de características, de elementos, né, da sua espécie, né, que são ali transmitidos, né, de geração em geração e constituem esse esqueleto, né, esse arcabouço aí da sua atividade, da sua relação com o mundo, com as outras espécies, com a própria espécie, etc., né? E a segunda fonte do comportamento animal são os resultados da experiência pessoal e individual. Ou seja, ao longo ali da sua vida, né, ao longo da sua ontogênese, os animais eles vão passando por uma série de experiências, eles vão adquirindo uma série de experiências, eles vão estabelecendo uma série de condicionamentos com a natureza que vai atuar ali como origem, né, como fator, como determinação sobre o seu comportamento. Isso não é muito difícil de perceber, né? Para quem é da psicologia e por acaso, né, teve contato ali, né, com a análise do comportamento do começo, com o comportamentalismo do começo do século XX, né, com os estudos do Pavlov, do Watson, etc., isso já era bastante estudado, né? A capacidade de condicionamento, né, do comportamento animal, né, de forma artificial e, né, de forma espontânea ali pela sua vida, né? Então, o primeiro ponto, né, de importância desse comportamento animal é entender que o comportamento animal, né, ele é um comportamento instintivo que surge como resultado da evolução. É justamente a evolução, né, a complexificação das espécies que vai permitir a adaptação a situações complexas, mas estáveis do meio. Então, quanto mais complexo é o organismo animal, maior capacidade ele vai ter de se adaptar à realidade ali, ao seu entorno, ao seu meio, né? E isso vai estar muito relacionado com as formas de recepção e de reflexo da realidade externa pelas diferentes espécies. Então, diferentes espécies, né, com diferentes graus de complexidade, com diferentes particularidades, com diferentes, né, sistemas ali, né, orgânicos, etc., vão captar, vão receber e vão refletir a realidade de maneiras diferentes. Determinados tipos de estímulo vão ser determinantes para que aquele animal consiga produzir determinado reflexo da realidade para se orientar e agir sobre essa realidade. E é nesse sentido também, né, a partir da evolução, a partir da complexificação das espécies, que também vão surgindo os chamados, né, comportamento individualmente variáveis. Ou seja, quanto mais complexa é uma espécie, maior é o número de situações, de contextos, de meios ambientes, né, aos quais ela precisa se adaptar. Principalmente se são espécies que conseguem ali, né, sobreviver e se desenvolver em diferentes ambientes, em diferentes contextos, de diferentes regiões geográficas, etc. Justamente como resultado dessa adaptação, que vai fazer com que surjam formas distintas de comportamento, né, variações, né, de comportamento que ainda estão dentro daquilo que está estipulado pela biologia, pelo organismo, pela hereditariedade, pela constituição biológica daquela espécie. Né? Então, às vezes, por exemplo, a gente vê né, no senso comum, na internet, né, conversando com amigos, fala porque o meu cachorro tem muita personalidade, né? Porque o meu cachorro ele é muito brincalhão, então o meu cachorro é muito quietinho, o meu gato é muito carinhoso, muito sociável, né? A gente tem a tendência, né, espontânea de associar isso com uma personalidade, né, de forma bem genérica. Mas nem sempre isso é verdade. Na verdade, na maioria dos casos, isso não é verdade, né? E eu acho importante, né, deixar isso bem reforçado, que para a psicologia histórico-cultural, os animais não humanos, eles não possuem personalidade. Tá? Assim como seres humanos pequenos não possuem personalidade no sentido que a psicologia histórico-cultural entende a personalidade.
Porque para a psicologia histórico-cultural, para a psicologia materialista, a personalidade ela é o resultado, né, da inserção social do sujeito dentro de determinados sistemas, dentro de determinadas posições, estruturas sociais, ao assumir determinados papéis sociais, tá? Que daí vai estar relacionado com aquele conceito de persona, né? Os papéis e funções sociais que o indivíduo realiza ao longo da sua vida e que de alguma forma são incorporados na sua subjetividade, né? Passam a ter uma existência subjetiva, né? Na forma de motivos, na forma de ideais, na forma de significações, né? Na forma de interesses, etc. Tá? Então, para a psicologia materialista, o conceito de personalidade ele é específico dos seres humanos. Animais vão possuir uma determinada variabilidade comportamental. Quanto mais complexo é um animal, né, quanto mais complexa é a espécie, né, que esse animal pertence, maior é essa variabilidade, maiores formas de existência, digamos assim, né, comportamentais, ativas, de interação com o meio, a gente vai encontrar dentro desses animais. Não quer dizer que eles tenham personalidade. Por quê? Porque essa variação comportamental ela encontra limites muito definidos, tá? Ela encontra limites muito definidos pela estrutura orgânica desses animais. Claro, tem ali as determinações, as influências do meio, mas ainda assim há um teto, há uma barreira, há um limite intransponível que é a estrutura biológica desses animais. Então, para além do que essa estrutura biológica, orgânica, hereditária permite, tá? Os animais eles não conseguem ir além disso. No caso dos seres humanos, a gente vê praticamente o contrário. Tem sim, né, uma estrutura biológica que é importantíssima, que é fundamental. Sem corpo orgânico a gente não sobrevive, a gente não existe, mas as formas de existência do ser humano não são delimitadas ou determinadas pela nossa estrutura biológica. Elas são resultado do desenvolvimento histórico-cultural. Essa é uma das principais, né, diferenças entre o comportamento animal e o comportamento do ser humano, como a gente, né, vai ver com mais detalhes ao longo da aula de hoje. Então, o que a gente pode entender é que o comportamento animal possui sim, uma atividade de orientação, né, de reflexo, de recepção da realidade e possui, né, aquilo que a gente vai chamar de reflexos condicionados, a capacidade de condicionamento do comportamento a partir, né, da experiência individual ali e a partir do que é permitido, né, possível pela estrutura orgânica da espécie. Outro ponto, né, que o Luria gosta de destacar bastante é que mesmo o comportamento mais complexo e inteligente vai conservar, né, uma determinada ligação com os motivos biológicos. Tá? Então, por exemplo, né, quem gosta aí de estudar, né, psicologia comparativa, né, gosta de se manter atualizado sobre os experimentos, as experiências são realizadas, né, na questão do condicionamento animal, deve ter visto, pode ver, pode procurar na internet que acha, por exemplo, né, formas de condicionamento de animais, como ratos, em que ratos aprendem a jogar basquete, né? Eles pegam ali uma bolinha, fazem uma cestinha, né? Pô, olha só, o animal ele está aprendendo um comportamento humano, um comportamento social que é o esporte, né? Não, porque para criar essa ligação, para criar, né, esse comportamento, para criar essa situação, é preciso que esse comportamento, né, ele seja de alguma forma reforçado, né, que tenha essa modelação do comportamento. Isso vai vir através de reforçamento, né? Então, o animal executa ali um determinado comportamento, né, tem esse processo de modelagem e ele vai receber o reforço, a recompensa, por exemplo, alimentação, água, né? Hoje em dia não tem mais tanto, mas quem por acaso, né, trabalhou com a caixa de Skinner, né, lembra-se que o animal ele fica em privação de água, né, fica em privação, e depois ele
tem esse processo de modelagem que ele precisa pressionar uma barrinha para que a água seja despejada ali, que ele consiga beber. Veja, é um comportamento ensinado? É, mas é um comportamento que vai conservar sua ligação com os motivos biológicos. Pode ser que eventualmente esses motivos biológicos eles vão para um segundo plano? Pode ser, mas ainda assim, né, a existência desses comportamentos é dependente dessas motivações biológicas. Além disso, né, na sua origem, os comportamentos animais eles vão ser sempre determinados por estímulos imediatamente perceptíveis ou por vestígios da experiência anterior. Então, essas são as duas fontes, né, importantíssimas, né, da estrutura do comportamento animal. Né? Para ele agir, os estímulos têm que estar imediatamente presentes, ali, perceptíveis no seu espaço. Né? Tem uma série de estudos da psicologia do começo do século XX que foi, né, experimentando, né, e buscando entender as particularidades dessa relação, né, da percepção imediata com o comportamento. Né, ou por vestígios da experiência anterior. Né? Então, por exemplo, o próprio condicionamento. Né? O condicionamento do comportamento animal ele é construído com base em vestígios da experiência anterior. Né? O animal aprende relações de que se apertar uma barrinha, vai sair água ali para eu beber. Isso é um vestígio, porque a água não está imediatamente presente. A relação entre o pressionar da barra e a água não está imediatamente presente no psiquismo do animal. É uma relação que ele vai fazer ao longo do tempo. Então, essas são as duas fontes. Os animais eles não possuem capacidade de assimilação da experiência alheia. Tá? O máximo que a gente pode falar é de que há uma capacidade de imitação. Animais apreendem, né, também comportamentos, determinadas relações a partir da imitação e a partir do contexto ali, né, comunitário com outros animais da mesma espécie. Tranquilo, né? Mas um animal não consegue, por exemplo, pegar um livro, né, ler ali, fulano fez isso, e entender que tal coisa aconteceu. Né? Então, existe um limite dessa capacidade de assimilação da experiência alheia. Aquilo também que está imediatamente presente e que é transmitido de forma muito mais direta. Não é transmitido, não pode ser aprendido, por exemplo, através de uma linguagem. Mas aí a parte da linguagem a gente também já vai falar um pouquinho sobre. E aqui a gente chega na especificidade da atividade humana. Para o Luria, a gente consegue distinguir 3 características principais que vão diferenciar a atividade do ser humano, né, do comportamento individualmente variável do animal. A primeira dessas características é de que a atividade humana não está necessariamente ligada a motivações biológicas. Tá? Ela não vai se basear em necessidades ou impulsos biológicos e pode, inclusive, entrar em conflito, né, com as necessidades biológicas. Como assim pode entrar em conflito com as necessidades biológicas? O Luria, né, ele vai usar de exemplo, por exemplo, um soldado, né, que vai para o fronte para defender a pátria ali numa situação de guerra, numa situação de invasão ali do território. Né? Um exemplo muito comum que os soviéticos usam principalmente ali na época da Segunda Guerra Mundial, né, da invasão nazista, etc. Né? Então veja, é um sujeito que entra em uma situação de violência, de possível morte, né? Ele está ali determinado, inclusive, né, a morrer para defender a sua pátria. A preservação do seu eu, né, do seu organismo, não entra em jogo, né, e é conflituosa com essa necessidade social, né, ideal, política, de defesa de um determinado território. A gente viu, né, a gente está vivendo situações históricas já, né, mais recentes, que têm acontecido com mais intensidade, de conflitos bélicos. E a gente vê que por motivações ideológicas,
um sujeito ele sai de um território, né, por exemplo, do seu país, da sua nacionalidade, né, sai do seu país em que ele está seguro para viajar metade do mundo para lutar uma outra guerra. Então veja como entra em conflito, né, com uma necessidade ou um impulso biológico, por exemplo, de sobrevivência, né, do meu próprio organismo. E essas são as necessidades chamadas de necessidades superiores, necessidades complexas, necessidades espirituais. A gente vai ver algumas terminologias específicas para isso, né, que são as necessidades cognitivas, as necessidades morais, os ideais, etc, etc. Tá? Então, a atividade humana ela não é determinada, né, e ela não está necessariamente vinculada a motivações biológicas, inclusive, né, pode entrar em contradição com essas. Né? E não só isso, né, acho que é importante a gente esclarecer uma questão, porque é comum, quando a gente vai falar da relação entre o biológico e o social, que a gente coloque essas duas coisas em campos distintos. Né? O que é social é isso, o que é biológico é aquilo. E daí é muito comum sustentar essa ideia de uma dupla determinação. Né? Existem as determinações biológicas, existem as determinações sociais, e elas se chocam, elas não se conversam, elas entram em conflito. Né? Diversas teorias, né, psicológicas, sociais, políticas, filosóficas, vão fazer essa distinção. Para a psicologia histórico-cultural, para a psicologia materialista, tá? Não há, claro, há essa diferenciação, mas ela é uma diferenciação muito mais didática do que efetiva. Tá? Porque mesmo as necessidades biológicas do ser humano são sociais e são socialmente determinadas. Né? A fome, por exemplo, ela é uma necessidade biológica orgânica. Né? Eu sinto fome, eu preciso de alimentos para conseguir sobreviver. É uma necessidade biológica. No entanto, dentro do contexto em que a gente vive, dentro de processos, né, estruturas, relações sociais mais amplas, as formas de satisfazer essa necessidade biológica são extremamente variáveis a depender do contexto e da forma de satisfação dessa necessidade. Tem uma frase, né, um trechinho clássico do Marx, né, de que a fome é fome, mas a fome que é saciada com carne crua, né, comida com unhas e dentes, é muito diferente da fome que é saciada, né, com carne assada, cortada com garfo e faca, etc, etc. Né? A fome para o sujeito, né, abastado, né, que tem acesso ali a uma riqueza alimentar, é bem diferente da fome para o sujeito faminto, para o sujeito que está em situação de rua, para o sujeito que faz uma refeição por dia ou meia refeição por dia. Então, mesmo a fome, mesmo as necessidades mais elementares, mais básicas, mais orgânicas do ser humano, elas são socialmente determinadas e elas são socialmente construídas. Tá? Não tem necessidade básica, necessidade orgânica do ser humano que não seja social, que não seja produto da sociabilidade humana, a não ser que algum caso ali de um ser humano que vive em completo isolamento da sociabilidade, nunca entrou em contato, né, com outro ser humano, nunca entrou em contato com uma série de ferramentas, de produtos, de tecnologias da sociedade, né, mas daí ele não é um ser humano na forma tradicional como a gente entende, né, na forma mais geral que a gente está entendendo aqui. Já que o ser, um ser humano, é resultado também do processo de socialização, do processo de assimilação, de apreensão de uma série de produtos, de ferramentas, né, de capacidades ali humanas socialmente e historicamente produzidas. Então, quando a gente está aqui diferenciando entre necessidades, né, biológicas, necessidades sociais, superiores, etc., entendam que não são duas coisas de ordem completamente distintas. Tá? E inclusive as necessidades, os impulsos biológicos, eles são, né, sociais, são socialmente determinados.
A segunda característica que o Luria destaca, né, é que a atividade humana ela não é baseada em impressões imediatas, né, ou por vestígios da experiência individual. Justamente porque o ser humano ele possui a capacidade, né, de abstrair das impressões imediatas e descobrir relações mais profundas entre as coisas. Como assim, né? Então, eu consigo entender, né, por exemplo, que se eu, o exemplo que eu sempre uso, né, se eu derrubo esse copo no chão, eu sei que provavelmente ele vai quebrar porque ele é um copo de vidro e vidro é um material que quebra. Eu conheço as propriedades do vidro. Pode ser que em algum momento eu tenha deixado um copo cair e ele quebrou? Pode ser. Mas se eu falo para uma criança, né? Ah, não, cuidado com esse copo porque se ele cair ele quebra. A criança não vai ter essa experiência individual. Né? Ela não vai ter passado pela experiência do copo caindo e quebrando, né? Mas ela consegue assimilar essa ideia a partir da minha experiência e a partir de um conhecimento mais profundo da realidade. A gente tem que lembrar que hoje, muito do conhecimento produzido sobre a realidade é imperceptível, né, através dos nossos sentidos. A gente não consegue captar pelos nossos sentidos determinados elementos, características, relações da realidade. A gente, por exemplo, não consegue captar a velocidade da luz, né? Mas a velocidade da luz existe e a gente consegue calcular e descobrir ela através de um processo de abstração, através de um processo de investigação, através, né, da produção de ferramentas, de instrumentos, né, que vão conseguir superar ali, né, os limites da estrutura orgânica, né, sensorial, perceptual do ser humano. E é esse processo, né, de forma bastante ampla, né, bastante introdutória, que a gente pode chamar de tomada de consciência. A tomada de consciência, o desenvolvimento da consciência, ele é o resultado da capacidade de descoberta de relações mais profundas sobre a realidade que transpõem, que estão para além daquilo que é imediatamente perceptível através dos meus sentidos. É quando eu consigo estabelecer relações mais profundas entre as coisas que eu tomo consciência, né, das particularidades, das propriedades desses fenômenos, desses objetos. Então, diz aí o Luria, né? A atividade consciente do ser humano pode ser guiada não pela impressão imediata de uma situação externa, mas por uma compreensão mais profunda das leis internas que a regem. Portanto, há todos os motivos para afirmar que o comportamento humano, baseado no conhecimento da necessidade, é livre. O Luria vai usar como exemplo, né, a percepção do clima e as precauções tomadas para evitar se molhar na chuva. Né? Então, por exemplo, eu sei que agora está um dia claro, está fazendo um sol, sem nuvens, etc. Mas eu vou sair de casa, eu só vou voltar à noite e a previsão é que chova ali pela hora do almoço. Né? Então eu vou pegar um guarda-chuva, né? Vou pegar uma capa de chuva, porque a previsão do tempo, né, está me dizendo que é comum chover na hora do almoço, ou porque eu moro numa cidade em que há uma variação climática muito grande dentro do mesmo dia. Porque é um período do ano de muitas chuvas. Então eu tenho conhecimento de outras relações climáticas que permitem com que eu vá para além daquilo que imediatamente eu estou percebendo e organize o meu comportamento, organize a minha atividade de uma forma que seja mais coerente, né, com as características, com os elementos, com as particularidades do ambiente no qual eu existo. Né? Quando a gente está falando dessa característica, né, de tomada de consciência, né, de regulação da atividade, eu acho importante a gente não perder também aquela relação que o Lura colocou lá atrás em relação ao comportamento animal, né, da capacidade de se orientar, da capacidade de se guiar, da capacidade de refletir a realidade para que a minha ação sobre essa realidade seja mais coerente. Os animais têm uma série de limites, né, eles se adaptam à realidade,
se adaptam ao ambiente, nós temos outras capacidades de transformação, de mudança, né, a partir do conhecimento que a gente estabelece em relação com esse ambiente. E uma última coisa, né, desse trecho, né, que o Luria coloca, é que ele vai falar ali no final que há todos os motivos para afirmar que o comportamento humano, baseado no conhecimento da necessidade, é livre. O que ele quer dizer com essa noção de ser livre, né? Quando a gente está falando, né, do comportamento humano ser livre, a gente está dizendo que, diferente de outros animais, né, de animais não humanos, pela nossa capacidade de conhecer mais profundamente a realidade, de conhecer, né, estabelecer nexos, relações, né, conceitos sobre essa realidade, né, pela nossa capacidade de produzir uma consciência sobre essa realidade, né, esse é um ponto importante para a psicologia materialista, né, o ser humano é o único animal capaz de consciência até esse momento, né, que a gente conseguiu de alguma forma, né, cravar, bater na tecla, não, o ser humano é um animal consciente, outros animais não. Todos os animais, né, têm diferentes formas de refletir, de reflexo da realidade, né, de psiquismo, né. A particularidade do ser humano é que esse psiquismo ele é consciente. Tá? Então, quando a gente fala de consciência, a gente está falando especificamente do ser humano. Então, ao tomar consciência da realidade, ao estabelecer um conhecimento mais profundo sobre essa realidade, eu consigo agir sobre essa realidade de uma forma muito mais efetiva, de uma forma muito mais organizada, né, de forma a satisfazer as minhas necessidades, a tornar a minha vida mais fácil, a produzir ali um determinado resultado que eu busco ou que a minha comunidade busca, etc. Né? E não só eu consigo tomar consciência da realidade, mas eu consigo tomar consciência das minhas próprias necessidades. Eu consigo justamente esse processo de fazer relações, de desenvolver um conhecimento mais profundo sobre a realidade, eu consigo fazer em relação a mim mesmo. Então, por exemplo, por que eu quero isso? Por que aquilo é importante? O conhecimento da necessidade me permite estabelecer uma relação com a realidade e comigo mesmo muito mais autônoma, né? Muito mais de tomada de decisão, né? Eu não estou simplesmente reagindo ao que a realidade coloca sobre mim. Eu reflito sobre essa realidade, eu reflito sobre as minhas necessidades e eu atuo sobre essa realidade. Não é simplesmente um processo reativo, mas ativo. É um processo, então, não só do sujeito, né, do ser humano se adaptar à realidade, mas adaptar a realidade às suas necessidades. Então, em todos esses sentidos, que para o Luria, né, a gente vai entender, e muitos outros, né, que a gente vai entender que o comportamento humano ele é livre, porque ele tem a capacidade, tá? Uma tendência, é uma capacidade, nem todo ser humano, em todos os momentos, em todos os contextos, em todas as épocas históricas, vai conseguir desenvolver isso da mesma forma, mas nós temos a capacidade ou o potencial, né, de uma ação mais livre sobre a realidade, sobre nós mesmos, né, porque nós temos a capacidade de conhecer essa realidade. E em terceiro lugar, né, o comportamento humano possui uma terceira fonte, né, que determina ali a sua existência, que é o conhecimento e as habilidades formadas pela assimilação da experiência humana universal. Então, lá no começo da aula hoje, a gente viu que para os animais não humanos, né, o comportamento ele era determinado por programas comportamentais hereditários, na estrutura ali hereditária, genética da espécie, pelo resultado da experiência humana, da experiência pessoal e individual, né? Então, ao longo da sua vida, da ontogênese, o animal ele vai ali aprendendo, né, uma série de relações, né, vai desenvolvendo uma série de condicionamentos, etc., no seu comportamento. E por último,
agora especificamente do ser humano, né, a gente tem o conhecimento historicamente acumulado. Então veja, as duas fontes, né, as duas determinações sobre o comportamento animal existem ainda para o ser humano. A gente ainda tem a existência de programas comportamentais hereditários, a gente ainda é determinado, né, pelos resultados da experiência pessoal e individual, né, da nossa ontogênese, mas agora a gente tem uma terceira fonte, uma terceira origem para o comportamento humano, que é o conhecimento historicamente acumulado. Então, esses dois primeiros são típicos, né, de outras espécies, né, e o ser humano faz parte disso. O conhecimento historicamente acumulado é uma característica específica, né, do ser humano. E voltando aqui a um ponto importante, né, porque para a gente entender, né, todas essas três características que o Luria colocou, né, a atividade humana não está necessariamente ligada a motivações biológicas. A atividade humana não é baseada em impressões imediatas. O comportamento humano ele é determinado pelo conhecimento e habilidades formadas pela assimilação da experiência humana universal. Essas três características do comportamento humano só são possíveis porque nós possuímos uma consciência. A nossa atividade ela é uma atividade consciente. E de forma muito breve, né? Obviamente não vou me delongar sobre esse ponto, porque é um ponto difícil, é um ponto de muita disputa. Talvez a questão da consciência, né, seja uma das questões mais historicamente, né, conflituosas aí da filosofia e das ciências sobre o ser humano. Né? Então eu vou me resumir ao que o Luria coloca, tá, em algumas poucas páginas. Né? Ele vai diferenciar, ele vai entender, né, que pelo menos dentro da filosofia e dentro da psicologia se entendeu a consciência de duas formas, em dois grupos muito grandes. Né? Então ele vai ajuntar uma série de autores, de ideias, de escolas em dois grandes grupos. Tá? De certa forma uma simplificação? Não esqueçam que isso aqui é uma aula, né, que ele ministrou de psicologia geral para um público iniciante, né, para a primeira turma, ali, primeiro semestre, primeiro ano de psicologia. Tá? Então, obviamente, vai ter simplificações. Não dá para fazer um curso de filosofia ali, né, da história da filosofia da consciência. Tá? Então, é uma simplificação, pelo menos para a gente entender ali, talvez algumas das principais, das tendências mais dominantes, né, dentro dessa compreensão na psicologia. A primeira dessas compreensões é o que ele vai chamar de filosofia idealista. A filosofia idealista, né, segundo o Luria, ela se destaca positivamente, inclusive, pelo reconhecimento de diferenças fundamentais entre o ser humano e o animal. Né? Então, um dos maiores pontos positivos da filosofia idealista para o Luria é que ela entendia que sim, há diferenças significativas entre o ser humano e o animal. Porém, o problema dessa tendência, que apesar dela entender a consciência como algo, né, que animais não possuem, a forma de explicar o porquê que os animais não possuem a consciência vai para uma série de explicações, de compreensões, de pressupostos que são contrários a uma explicação materialista, né, e a uma explicação científica. Por exemplo, a ideia de que seres humanos possuem uma alma, possuem um espírito, né, possuem ali alguma característica, geralmente fornecida, né, dada a nós por uma entidade superior, né, uma entidade divina, e é isso que faria com que nós, seres humanos, possuíssemos consciência e outros animais não. Isso, segundo o Luria, está bem descrito, por exemplo, em Descartes,
com a noção que ele estabelece, né, de animais como, quase como autômatos. Né? Animais são autômatos no sentido de eles não possuem capacidade de reflexão, de consciência, eles são como robôs. Né? Eles operam uma série de comportamentos, de programas pré-definidos, e essa é a capacidade, né, é o limite das capacidades animais. Já o ser humano não. Né? O ser humano possui um princípio ali divino, né, da alma, e isso é o que faz com que ele seja capaz de conhecimento, né, de cogito. A gente vê, né, segundo Luria, que dentre as tradições, né, da psicologia, da filosofia idealista, né, existe como ponto positivo essa capacidade, esse reconhecimento de que sim, seres humanos funcionam, né, existem, têm propriedades, características distintas das de outros animais, mas eles não conseguem fornecer, né, uma explicação científica para o que o que produz, o que gera, da onde vem, né, como surgem essas diferenças fundamentais. O outro grande grupo que o Luria destaca é o positivismo científico natural, né, que é uma tentativa, né, surgida ali no final do século XIX, começo do século XX, de tentar entender a atividade consciente como resultado direto da evolução do reino animal. Então, os seres humanos, né, eles têm sim, né, uma capacidade de complexificação, de desenvolvimento, né, que o distingue do animal, mas nem tanto assim. Né? A principal crítica que o Luria tem ao positivismo científico natural é que ele busca entender o comportamento humano como uma continuação direta do comportamento animal, do animal não humano. Ou seja, né, há apenas um acúmulo quantitativo de ferramentas, de capacidades, etc. Mas, fundamentalmente, a atividade consciente humana ela é um produto natural, ela é um produto evolutivo. Tá? E isso faz com que a gente aproxime, né, segundo Luria, aproxime o comportamento animal e o comportamento humano e não perceba o salto qualitativo, tá, do comportamento humano, que é produzido não pela evolução biológica, mas pela sociabilidade e pela história humana. Né? Então diz o Luria, né, segundo Luria, para o positivismo, os animais já possuem de forma rudimentar todas as formas de atividade racional características dos seres humanos. Isso, gente, a gente vai ver hoje, né, ao longo do último século ali, a gente vai ver com bastante frequência esse tipo de defesa, tá? Às vezes mais velada, às vezes mais explícita, quando a gente vê alguns autores, alguns pesquisadores que vão principalmente em dois sentidos. Um, de tentar aproximar o comportamento, as formas de existência de outros animais do nível humano. Né? Então, por exemplo, dizer, porque a espécie tal ela é capaz de cultura, porque a espécie tal possui castas sociais. Né? Então, vai nomear, tá? Vai nomear determinadas estruturas de socialização, de existência ali coletiva de animais, comparando com as formas já desenvolvidas, né, já elaboradas dos seres humanos. Né? Por exemplo, macacos, antropóides, símios são capazes de aquisição da linguagem, né? Eles conseguem fazer a linguagem gestual ali, né, a língua de sinais. Né? Então a gente vai vendo que há, né, sim, animais, espécies mais complexas, cuja atividade pode ser artificialmente,
tá? Isso é muito importante, artificialmente, em muitos casos, trazidas a um nível mais próximo do ser humano. Mas não é um produto interno do desenvolvimento dessas espécies. Tá? Um macaco antropóide que aprende a língua de sinais é ensinada a eles, tá? E eles não possuem a capacidade de ensinar essa língua de sinais a outros membros da mesma espécie. Tá? E por isso que é um produto artificial. Né? Então, a primeira linha de relação que surge, né, dessa vertente, né, que o Luria destaca, é essa tentativa de aproximar, de identificar, né, formas de existências de animais mais inteligentes, de animais mais complexos, né, da experiência humana, tá, da existência humana. Essa é a primeira linha. A segunda linha em que essa aproximação existe, ela é muito mais danosa, na minha opinião, que é qual? É a de tentar rebaixar o comportamento humano ao nível animal. Isso acontece de várias formas, né? Por exemplo, quando uma série de autores vai destacar que os seres humanos são animais essencialmente irracionais e instintivos, ou que a gente deve inclusive retornar, né, a funcionar a partir desses instintos, porque eles são a nossa natureza, né? A nossa natureza, natureza humana, ela é uma natureza animal, então a gente precisa ressaltar as características animais da nossa existência. Isso é uma forma de aproximação do comportamento com o comportamento do comportamento humano ao comportamento animal, né? E que abre margem para uma série de retrocessos, inclusive sociais, societários, né? Quando a gente fala, porque olha, tem outras espécies cuja dominação, né, de um grupo por outro grupo é um processo natural. Logo, tá tudo bem um grupo de seres humanos dominar outros grupos de ser humano, porque faz parte da sua natureza, né? Quando a gente fala, porque as formigas se organizam dentro de uma estrutura monárquica, né? Essa é a natureza das formigas, a nossa natureza também é monárquica, então a gente também deve se estruturar dentro de uma monarquia. Então, geralmente, tá? Na grande maioria dos casos, quando há essa tentativa, né, de reaproximar o comportamento humano do comportamento animal, o que a gente vê são formas de defender retrocessos, né, ou formas de sustentar, naturalizar determinadas estruturas de opressão, de violência, de marginalização que são socialmente construídas. Então, quando você diz que a violência, quando você diz que a dominação, ela é um produto natural do ser humano, o que você quer dizer, né? Ou nas entrelinhas ou de forma muito explícita? Que não há como mudar isso, porque isso é da natureza humana. Então, todas essas formas, a grande maioria dessas formas, são formas reacionárias de compreensão do ser humano, são formas que tentam naturalizar determinadas estruturas, dinâmicas, né, que são, na verdade, historicamente construídas, né, e que foram combatidas, né, pela psicologia progressista, pelas linhas de psicologia, né, mais críticas, como aquilo que de fato são produtos da sociedade, produtos da história, processos que têm começo, meio e necessariamente fim. Então a gente tem que tomar cuidado com essa aproximação, né, do comportamento humano ao comportamento animal, tá? Porque de forma implícita ou explícita, tá? Isso esconde uma série de violações, uma série de retrocessos, tá? Uma série de ideias que vão partir, né, para manutenção de estruturas de opressão, de violência, né, sociais, culturais, etc.
Então, ainda que o positivismo, né, científico natural pro Luria tenha tido esse aspecto, né, positivo, né, passível de ser elogiado, de buscar, né, uma explicação científica para o comportamento humano, né, falhou porque reduziu, a complexidade do comportamento humano às estruturas biológicas, evolutivas, genéticas, né, da espécie humana, não entendendo, tá, que tudo aquilo que o ser humano é capaz de fazer, todas as formas mais complexas de atividade humana, não são resultados, né, da evolução biológica, mas na verdade são resultado da sociabilidade, do desenvolvimento histórico da humanidade, não do desenvolvimento biológico da humanidade. E qual que é, né, a explicação que a psicologia científica, né, o marxista, como o Luria chama, vai entender para o surgimento da atividade consciente? Né? Para ele, a atividade consciente, as características exclusivas da atividade consciente humana devem ser buscadas nas formas sócio-históricas de atividade vital. O que o Luria está chamando aqui de atividade vital? Né? A atividade que a espécie deve realizar para garantir a existência da própria espécie. Então, todas as espécies possuem uma atividade vital. Qual que é a atividade vital do ser humano? É o trabalho. Trabalho não no sentido de emprego, tá, gente? Trabalho no sentido de metamorfose, de metabolismo, né, do ser humano com a natureza, né, de transformação da natureza, de satisfação das necessidades, né, criação de formas de satisfazer as necessidades que garantam a sobrevivência ali, né, do ser humano singular e da espécie. Tá? E aqui a gente chega na tríade clássica. Né? Quais são as três características pro Luria? Tá? As formas, né, sócio-históricas de atividade vital, quais são as características, né, dessa atividade vital que a gente pode identificar como aquelas que permitem, que possibilitam o surgimento da atividade consciente, né, que são ao mesmo tempo produto, né, resultado e pré-condição, né, para a atividade consciente. O trabalho social, o uso de ferramentas e o surgimento da linguagem. Tá? Essas são as três características essenciais e interdependentes necessárias para que historicamente seja produzida, seja criada a consciência humana. E aqui a gente vai falar, né, do salto qualitativo que é dado, né, com esse processo de desenvolvimento, né, da sociedade, da sociabilidade, das comunidades humanas, o salto qualitativo que vai da história natural para a história social. A partir de determinado momento da história humana, diferentes autores vão pontuar ali, né, momentos específicos do processo evolutivo humano, e esse é um estudo que está cada vez, né, sendo revisto, né, sendo encontrado novos elementos aí pela arqueologia, pela paleontologia, né, etc. Tá? Então acho que inclusive os dados do Luria não são tão atualizados, né, tem outras referências aí mais atuais. Né? Se por acaso você sabe, né, você que está vendo o vídeo, você tem contato com essa discussão, né? Sinta-se à vontade para colocar aqui nos comentários, né? Referências, né? Estudos, notícias aí sobre esse tema. É um tema bem importante. Mas é um salto qualitativo da história natural para a história social. Um salto qualitativo que, segundo Luria, ele tem uma importância, ele tem um significado tão grande, né, para a realidade, quanto a transição da matéria inanimada para a matéria viva ou da vida vegetal para a vida animal. Então, se a gente for pensar aí no todo, né, da existência, né, talvez dos grandes momentos, né, da realidade, né, da vida no planeta Terra, esse talvez seja um dos grandes saltos aí,
né, e um dos mais fundamentais, talvez imprescindível para o que veio depois, né, por bem ou por mal, né, o salto da história natural para a história social. Né. E é por isso que, para o Luria, as raízes do surgimento da consciência não vão estar na alma, né, não vão estar nas profundezas do organismo, mas devem ser buscadas nas condições sociais de vida formadas historicamente. Tá? É na sociabilidade humana que a gente vai encontrar, né, nas relações interpessoais, nas relações sociais, de forma mais ampla, que a gente vai encontrar as condições, né, e as raízes para o surgimento da consciência. E daí a gente falou lá atrás, né, 3 características, né, trabalho social, uso de ferramentas, surgimento da linguagem. Né? Por quê? Né, que essas são as 3 características fundamentais que o Luria destaca. Né? Primeiro, né, o trabalho, então, quando a gente está falando de trabalho, a gente está falando dessa atividade, né, de metabolismo entre o ser humano e a natureza, de transformação da natureza externa, da realidade externa, e da natureza interna, da realidade interna do ser humano. Né? Essa atividade de trabalho, né, que a gente está falando de transformação da natureza, vai produzir, vai exigir cada vez mais a criação e o uso de ferramentas e instrumentos. Tá? Quando a gente está falando criação e uso de ferramentas e instrumentos, tá? Começa desde o ser humano que pegou ali um pedaço de pau para conseguir catar uma fruta num galho alto de uma árvore. É eu utilizando de um objeto como instrumento para atingir ali o meu objetivo, que é a fruta que está na árvore. Né? Então, isso é o uso de instrumentos. Tem animais que fazem isso? Tem animais inteligentes, né, com intelecto ali, capazes de fazer uso de objetos como os instrumentos para satisfazer, para atingir ali um objetivo. Realizada essa atividade, saciada essa necessidade, o objeto ele é esquecido pelo animal, né? Ele não é retido pelo animal. Esse objeto para o ser humano ele é retido, né? Então não é mais um objeto que eu uso e quando esse objeto perde o uso, a minha relação com o objeto se finda. Né? Eu consigo, por exemplo, eu sei que se eu tivesse pedaço de pau, se eu encontrar outra árvore ali, eu consigo ter outro uso para ele. Então eu retenho a relação permanece. Então, já na relação com o uso de ferramentas, vão surgindo diferenciações entre os animais não humanos e os seres humanos. Mas o mais importante nesse processo não é o uso de ferramentas, mas a criação de ferramentas. É quando eu pego, por exemplo, um pedaço de pau e uma pedra, e eu lasco uma pedra na outra para afiar ela, e eu, por exemplo, enfaixo essa pedra, né, de alguma forma ali num pedaço de pau e faço uma lança, que eu vou usar então para caçar um animal ou para me proteger. Por que isso é importante? Tá? Porque ainda que o motivo final, né, o objetivo final seja uma necessidade biológica, né, como por exemplo né, a fome, né, saciar a minha fome, a ação em si de criar um instrumento, ela não se relaciona diretamente com o fim que eu quero atingir. Né? Então, o fim da minha atividade, por exemplo, é caçar um animal, ter um alimento, né, e continuar vivo. Mas o fazer uma lança não me fornece isso. Se eu isolo essa ação de afiar uma pedra, né, lascar uma pedra e fazer uma lança, essas ações, né, isoladas não se relacionam com o meu objetivo, que é o de saciar a minha fome. Né? Então, perde-se essa relação tão direta, né, com os fins da atividade. Né? A atividade ela passa a ter uma série de componentes intermediários que vão regulando todo o processo. E não só isso, mas elas vão existindo dentro de um contexto social mais amplo de trabalho coletivo. Né? Quem faz a lança não necessariamente é quem vai caçar.
quem vai caçar não é necessariamente quem vai cozinhar. Começam a surgir determinadas dinâmicas sociais ali, né, dentro de determinada comunidade humana, né, uma divisão natural ali, né, das ações dentro de um processo global de trabalho coletivo, no qual muitas dessas ações parciais, realizadas por sujeitos distintos, por seres humanos distintos, não têm uma relação direta ali com a sobrevivência da espécie. Né? Não tem mais uma motivação biológica tão definida. Né? Isso é o ponto de partida, né, para a gente falar do começo de uma independência da percepção direta do ambiente. Né? O que eu estou fazendo aqui hoje, né, o que eu estou fazendo aqui agora, não se relaciona com o que de fato eu quero, porque o que eu quero está distante no tempo, está longe. Né? Eu não percebo aqui, enquanto eu estou fazendo a lança, eu não percebo a minha caça. Né? Claro que daí tem toda uma série de outros dispositivos, né, que vão mediar esse processo, né? As próprias, que a gente chama hoje, né, as pinturas rupestres, né, o que a gente chama os rituais, né, as práticas ali coletivas, vão possuir uma série de relações com a atividade em si, mas são ações, né, relações, digamos assim, não mais determinadas biologicamente, né, mas pelo contexto, pela estrutura social mais ampla. Né? Então começam a surgir outras formas de relação e mediação da minha atividade, que tem como uma das suas bases, né, a criação de ferramentas e instrumentos, né, e o trabalho coletivo. O importante aqui, né, o que o Luria quer destacar, é que esse processo de trabalho coletivo e de criação de instrumentos vai levar a uma reestruturação radical da estrutura do comportamento. Tá? O comportamento que antes, né, a atividade humana que antes se relacionava à satisfação direta de necessidades, vai começar a distinguir, vai começar a ter ali, né, no seu intermeio ali, ações especiais cujos significados só vão ser revelados mais tarde. Então, de instintiva, né, de imediata, a atividade humana passa a se tornar cada vez mais mediada, né? Cada vez mais organizada e orientada. Ela passa a ser cada vez mais regulada por uma série de determinantes, né, de determinações sociais, coletivas e individuais / psicológicas. Então, a capacidade humana, que assim, eu estou falando aqui de forma bastante, como se fosse um processo bastante rápido, mas essa capacidade humana é um processo de séculos, de milênios, né, de aperfeiçoamento desse processo aqui de criação e uso de instrumentos, né, mas vai levar a essa capacidade, né, e a essa reestruturação da atividade humana cada vez mais mediada, cada vez mais orientada, né, regulada pelas determinações sociais, coletivas, né, comunitárias ali e individuais, psicológicas. Então, diz o Luria, à medida que a sociedade e as formas de produção se tornam mais complexas, essas ações começam a ocupar um lugar cada vez mais importante na atividade humana. E logo em seguida, a fabricação de uma ferramenta requer uma série de técnicas e métodos, talhar uma pedra com outra, ou seja, a identificação de uma série de operações auxiliares. Em algum outro momento, né, a gente pode falar da estrutura da atividade segundo Leontiev, né, que ele vai trabalhar muito com essa estrutura, né, de atividade, de ações que compõem essa atividade e de operações auxiliares, né, técnicas e métodos aí de realização de uma ação. O importante aqui, né, que o Luria está destacando é que é um processo que cada vez mais vai se complexificando no sentido de trazer relações, ações intermediárias cada vez mais centrais. Né? É só a gente ver hoje, né? Hoje, quando a gente vai comer, quando a gente vai fazer uma refeição, né? A quantidade de etapas que a gente deve seguir para realizar essa refeição, né? Por preparo, né?
o tempero. O tempero é essencial para me alimentar? Não, mas eu tempero a minha comida. Né? As formas de cortar um alimento, os tipos de forma de preparo do alimento, eles são necessários? Não necessariamente. Né? Mas passam a ocupar um espaço cada vez mais importante na minha vida, porque produzem diferentes relações, porque tem ali a questão de hábitos, a forma como eu sou ensinado, os diferentes sabores que eu quero realçar. Existem outras relações ali, outras determinações que estão guiando, né, o meu comportamento, que não simplesmente a fome que eu sinto e a vontade que eu sinto de comer. E a atividade humana, né, por ser coletiva, vai produzir a necessidade de comunicação entre os sujeitos da atividade. Então, como a atividade humana é uma atividade social, é uma atividade coletiva, né, como um conjunto de sujeitos precisam estar presentes na realização de uma atividade cada vez mais complexa, passou a existir a necessidade cada vez maior, né, de comunicação entre esses sujeitos e o surgimento de uma linguagem. Né? O que é a linguagem? Né? É esse sistema de códigos pelos quais os objetos do mundo externo, suas ações, qualidades e relações são designados. Né? A linguagem ela é o principal, mas não o único meio de comunicação entre os seres humanos. Né? E aí surge, obviamente, a mesma questão em relação à consciência. Né? Como que surge a linguagem e os animais possuem linguagem? O que o Lura nos diz sobre isso? Né? Os animais, eles possuem formas de expressar seus estados, né, que vão ser percebidos por outros animais e que vão servir de influência sobre o seu comportamento. Essa é a capacidade, digamos assim, de comunicação de outros animais. Porém, a linguagem animal, né, entre aspas, não designa objetos. Né? Então, se a gente volta aqui, né, o Luria fala, né, linguagem como um sistema de códigos pelos quais os objetos do mundo externo, suas ações, qualidades e relações são designados. A linguagem animal não é capaz de fazer isso. É capaz de expressar determinados estados para outros animais e, né, serve ali de influência para o seu comportamento. Né? Então, um animal, um leão que ruge vai afugentar, né, um possível ali predador. Né? É uma forma de influenciar o comportamento de outros animais, seja da mesma espécie de outras espécies. Mas não é capaz de designar objetos. Não é, para o Luria, uma linguagem no verdadeiro sentido da palavra. E da mesma forma, a linguagem humana não pode ser deduzida puramente da evolução biológica das espécies. Nós não vamos encontrar, né, no estudo biológico das espécies as razões para o surgimento da linguagem humana. Tanto é que, por exemplo, a gente vê em outras espécies a capacidade, né, vocal, né, de aquisição da linguagem, como, por exemplo, papagaios, corvos, né, alguns pássaros, etc., a capacidade vocal, mas é uma linguagem desprovida, né, de significação. Né? No máximo, tem ali processos de condicionamento, né, e beleza. Em outros casos, a gente vai ver uma incapacidade vocal, mas uma capacidade de transmissão, né? Por exemplo, em macacos antropóides ali com a linguagem gestual, né? A linguagem de sinais. Tem estudos bem interessantes, né? O Luria, o Vygotsky, outros pesquisadores, né, não soviéticos trabalharam muito essa questão da linguagem, né? da existência ou não da linguagem em animais. Então, historicamente, a gente tem bastante coisa. Hoje em dia também, né, modernamente, a gente tem bastante coisa que estuda esse sentido. Mas para o Luria, né, para a psicologia histórico-cultural, a linguagem animal não é a linguagem no sentido, né, verdadeiro da palavra. Então a gente não vai encontrar, né, as condições para o surgimento da linguagem, seja no cérebro humano, seja no cérebro ou no organismo de outras espécies. Essas estruturas biológicas não nos fornecem a resposta para o surgimento da linguagem.
Tanto é que, né, um ser humano que nunca existiu em sociedade, né, se a gente solta um ser vivo ali, um ser humano, no meio da floresta, digamos que ele de alguma forma consiga sobreviver, né, cresça, se desenvolva, chegue à maturidade biológica, se ele nunca entrar em contato com outro ser humano, ele não vai aprender a falar, ele não vai aprender a linguagem. Tá? Então, as condições para o surgimento da linguagem devem ser buscadas nas relações sociais e de trabalho. Diz o Luria, a atividade prática colaborativa inevitavelmente leva à necessidade de um ser humano transmitir informações conhecidas para outro. Essas informações não podem se limitar à expressão de estados subjetivos, né, vivências, mas devem designar os objetos, coisas ou ferramentas envolvidas no trabalho coletivo. Claro, né? Não surge ali no ser humano, historicamente, a capacidade de nomear e designar objetos através de palavras. Né? Inicialmente, a linguagem ela era composta, né, segundo os estudos, né, por gestos e sons que só seriam compreensíveis pelo conhecimento do contexto visual. Então, a própria linguagem possuía na sua origem uma relação, né, e uma dependência muito grande do contexto imediato ali da expressão da própria linguagem. É apenas durante, né, o processo de desenvolvimento histórico que a linguagem vai surgir como um sistema de códigos independente. Ou seja, eu não dependo mais, a minha linguagem não depende mais do contexto imediato, né, em que essa transmissão da informação, essa designação está sendo realizada. E a partir, né, do surgimento da linguagem, né, o Luria vai destacar 3 mudanças bastante significativas para a atividade humana. A primeira característica que ele destaca é a duplicação do mundo sensível. Né? Então, a capacidade humana de identificar objetos, direcionar a atenção e retê-los na memória. Então, se eu falo, né, isso aqui é um copo de vidro, né, 10 minutos depois, né, eu vou falar, daqui 10 minutos eu vou falar, ó, gente, vocês se lembram daquele copo de vidro? Né, e vai surgir na cabeça de vocês, né, de diversas formas aí, a imagem de eu mostrando o copo de vidro para vocês. Então, vocês são capazes de reter na memória, né, a imagem ali, a representação ou a ideia, o conceito, né, de um objeto que não está mais imediatamente presente. Isso permite com que eu interaja com os objetos do mundo externo, mesmo na sua ausência. Né? Essa capacidade, né, esse surgimento de imagens, representações, né, de um mundo de ideias de forma mais ampla, é isso o que o Luria está chamando de duplicação do mundo sensível. Tá? É essa capacidade de interagir, de refletir a realidade, né, os objetos, estados, etc., na ausência efetiva, né, no mundo externo. Então, por isso que duplicação, né? Eu duplico o mundo sensível dentro da minha consciência, né? Digamos assim. A segunda novidade, né, que a linguagem traz para a atividade humana, segundo o Luria, é a capacidade de abstração e generalização. Né? Por quê? Porque as palavras permitem abstrair as propriedades essenciais de um objeto, né? Permitem ir além de meras impressões imediatas e penetrar em características não perceptivas. Permite com que a linguagem se torne uma ferramenta do pensamento, né, que vai do sensorial ao racional. Ah, como assim? Se, por exemplo, eu falo aqui para vocês pensarem numa mesa, tá? Depois vocês coloquem nos comentários qual foi a mesa que vocês pensaram. Eu tenho certeza absoluta que se fossem para vocês escreverem para mim as características sensoriais, né, físicas dessa mesa,
que vocês imaginaram, elas iam diferir em grande sentido. Ia ter mesa de metal, ia ter mesa de madeira, ia ter mesa com tampo de vidro, ia ter mesa com tampo de granito, mesa quadrada, mesa circular, mesa com 4 lugares, mesa com 6, com 8, mesa de churrasco, mesa de carteira, né, de sala de aula. Então veja, as características sensoriais divergem em grande medida, mas o que todas essas distinções, essas variações de mesa têm em comum? É o fato de ser um objeto, né, que eu utilizo para sustentar, né, para apoiar determinados objetos, né, que seja o meu computador, que seja a comida, que seja ali o meu caderno enquanto eu estou estudando, que seja ali o meu copo de água. Então veja que interessante, né? Apesar de toda a diversidade de formas de existência da mesa, né, todas elas compartilham uma propriedade essencial, uma função essencial. Então, é isso o que o Lura está dizendo, né, dessa capacidade de abstração e generalização, porque a palavra traz consigo, né, muito mais do que simplesmente uma expressão vocal, né, verbalizada ali de um determinado objeto. Ela me permite abstrair e reconhecer as características, né, desse objeto que não são perceptivas, né, ou pelo menos não são dadas ali na sensorialidade. O que todas as mesas têm em comum? Né? É o surgimento dessa capacidade que vai permitir, né, pro Luria, com que a linguagem se torne uma ferramenta do pensamento. Como assim? No surgimento de conceitos, na capacidade de abstração, de generalização, de comparação, de síntese, de análise. Né? Então, se a linguagem ela é inicialmente, né, na sua origem, uma propriedade, né, uma ferramenta da interação interpessoal, da comunicação, por exemplo, né, da fala, principalmente, depois de um tempo, ela vai se tornar cada vez mais uma ferramenta do pensamento. Ela vai começar a ser cada vez mais essencial para o desenvolvimento do pensamento, e principalmente aí do pensamento conceitual. E a última característica, né, novidade trazida aí pela linguagem, né, segundo Luria, é a capacidade de transmissão de informação. Né? Primeiro, porque a linguagem ela passa a existir, né, principalmente quando ela se torna um sistema independente de códigos, ela passa a existir como principal meio de transmissão de informação através da fala e através da escrita. E é isso que permite com que eu assimile a experiência histórica para além daquilo que não está imediatamente presente ali no meu meio, né? Seja na forma daquilo que eu percebo, seja na forma daquilo que me contam. Né? Então, por exemplo, eu consigo acessar um estudo produzido por psicólogos de outra nacionalidade, de outro continente, realizado um século atrás, e assimilar essa experiência. Por quê? Porque isso é possível através da escrita, porque alguém escreveu essa experiência, alguém escreveu esse estudo e eu estou aqui acessando ele hoje. Isso é uma característica, uma novidade que só a linguagem permite. E que faz com que, né, o nosso psiquismo, o desenvolvimento do nosso psiquismo, se dê por outras vias completamente inexistentes nos animais. Né? Não só essa característica, né, da linguagem existe, mas é importante lembrar que hoje, né, para quem tem acesso nos processos de aprendizado, né, nos processos de ensino, né, principalmente no sistematizado, a grande maioria dos conhecimentos, das informações sobre a realidade, né, a gente vai adquirir através dessa transmissão de informações, através da fala e da escrita. Claro que a internet colocou um monte de complicação nesse processo, mas o processo permanece o mesmo.
Bom, gente, já estamos chegando aí a 1h20. Já estamos indo para a etapa final aí da nossa aula, tá? Eu acho importante, né, reforçar, tá? Porque é um dos pontos de maior confusão, né, de maior choque, talvez, entre ideias. Porque o que acontece, né, quando como a gente está vendo nesse texto aqui hoje, né, na aula de hoje, há esse esforço do Luria e de outros autores, né, da psicologia materialista de diferenciação do ser humano em relação ao animal. E eu acho que alguns autores até caem um pouco nessa armadilha, né? Mas acho que no geral passa-se a ideia de que a gente está estabelecendo uma relação de valor em que ser humano, por ser mais complexo, no sentido de uma quantidade maior de determinações, né, que incidem sobre ele, né, por ter formas de atividade mais complexa, etc., que o reconhecimento, né, dessa distinção do ser humano significa que ele tem mais valor que outros animais. Tá? Essa centralidade, né, que o ser humano, esse elogio mesmo, né, em vários sentidos, né, que alguns autores da psicologia materialista trazem em relação ao ser humano, às vezes pode passar a impressão de que os psicólogos, né, histórico-culturais, eles estão colocando o ser humano aqui em cima, né, só ele é bom e o resto é tudo lixo, o resto tudo não presta, o resto é tudo, né, inclusive instrumento de uso do ser humano. Tá? Pessoalmente, eu não acho que isso seja verdade. Tá? Eu não acho que os autores soviéticos fazem isso, os autores materialistas fazem isso. Quando a gente diferencia as características e a existência humana, a gente não está dizendo que essas características e essa existência humana elas são melhores que as de outros animais, ou que a existência humana necessariamente valha mais do que a existência de outros animais. Tá? O que a gente está dizendo é que a atividade humana e a sociedade humana se desenvolveram e atingiram um grau de complexidade tão alto ao longo dos últimos séculos e milênios que fundamentalmente a própria existência de outras espécies depende da forma como a espécie humana existe. Né? Não à toa, a gente já viu aí, ao longo dos últimos séculos, uma quantidade de espécies, né, de animais que vieram à extinção por conta da ação humana sobre, né, a realidade, sobre a natureza de forma mais ampla. Né? Então, muito mais do que dizer que o ser humano vale mais do que outros animais, acho importante a gente entender que reconhecer, que distinguir essas características particulares, né, próprias do ser humano, implica em a gente desenvolver uma noção de responsabilidade que nós, enquanto espécie humana, temos que ter em relação a toda a realidade viva. Né? Então, quando surgem, né, esse tipo de comparação, quando surge esse tipo de distinção, né, entre o ser humano e outros animais, não entendam isso como uma forma de valorizar o ser humano e desvalorizar outras espécies, para dizer que a gente é melhor do que eles, etc, etc. É mais para, inclusive, implicar na responsabilidade que a gente deve ter pela manutenção, né, da vida como um todo. Então não precisam também chegar com 10 pedras e falar, ah, não, porque a psicologia histórico-cultural rebaixa os outros animais. Não, a gente não rebaixa os outros animais. Tá? É de entender as particularidades de cada forma de existência, de cada forma de vida. E entender qual que é a forma, né, que a gente vai precisar encontrar, né, desenvolver para existir coletivamente, né, preservando aí a diversidade, né, de formas de vida para além do ser humano. Para finalizar, gente, a nossa aula,
O Luria, né, seguindo aqui, né, estou seguindo a aula inteira, eu segui a estrutura do texto do Luria, né, então vamos fazer é, a mesma metodologia que ele seguiu na aula dele, né. Para finalizar, o Luria destaca, e acho importante destacar também, que quando a gente está falando da questão da linguagem, né, a linguagem ela não é simplesmente, né, pro Luria, para a psicologia materialista, ela não é simplesmente uma seção especial da psicologia humana. Existe ali o psiquismo, existe ali, né, todas as características do funcionamento, da estrutura, né, do psiquismo humano, e dentro disso tem ali uma parte especial que é a linguagem. Né? Pro Luria, a linguagem ela vai ser essencial para a gente compreender todas as características, todas as formas de existência, toda a vida psíquica do ser humano. Não tem como a gente entender processo, função, dinâmica, funcionamento, particularidade do psiquismo humano afastado, né, apartado da existência da linguagem. Então, a partir do momento que o ser humano, né, singular ali, né, na sua vida, adquire a linguagem, né, assimila ali, né, a linguagem nos seus primeiros anos de vida, muda completamente a forma de existência psíquica desse ser humano. Né? E o Luria ele vai, né, destacar ali no final do seu texto algumas dessas diferenciações. Então, por exemplo, né, algumas a gente já até passou por cima aqui, né, mas vou reforçar. Né? Então, por exemplo, na percepção. Na percepção, a linguagem vai permitir isolar características dos objetos e generalizar eles dentro de determinados grupos e categorias específicas. Né? Por exemplo, mesa. Quando a gente fala que isolar características generalizadas, a gente está falando também de processos de pensamento, tá? Não só de processos de percepção, mas que começam como processos perceptuais. Né? Então, por exemplo, assim como são também processos de atenção. Né? Se eu falo para vocês, né, olhem aqui atrás de mim e procurem algum livro com capa vermelha, é a linguagem, né, mediando aqui, né, orientando a percepção de vocês para determinados objetos atrás de mim, né, livros com capas vermelhas. Além disso, né, a linguagem é o que vai permitir que a gente vá além, né, da percepção imediata, qualificando características que não são acessíveis à sensibilidade humana, né, como, por exemplo, a velocidade da luz. E vai produzir, né, uma nova dimensão da realidade, que é a dimensão semântica, que vai agregar novos elementos sobre os objetos, atos e estados. Né? Ou seja, vai produzir sentido pessoal e valores sociais. Ah, como assim, Bruno? Como assim? Pergunta para a pessoa que gasta R$ 500 numa camiseta de marca, uma camiseta básica, assim, preta, de marca. Por quê? Porque há um valor ali atribuído que foge simplesmente da esfera perceptual, sensorial, do tecido da camiseta. Vai muito mais para, né, uma outra esfera, que é a dimensão, né, obviamente, econômica, né, ideológica, né, que é um produto da linguagem, é um valor social. Então, permite que, por exemplo, eu pegue ali um objeto que não tenha valor econômico, né, mas que possa ter um valor pessoal. Né? Ah, minha carteira está caindo aos pedaços. Ah, mas foi um presente. Um presente de alguém que eu gosto muito. Então, justamente por isso, ela tem um significado especial para mim. Ela vale mais para mim. Esse valor, né, esse eixo, essa característica do objeto não está presente no objeto. Né? Acho que isso é importante. Pela percepção do objeto, eu não consigo captar essa característica que é o valor. Né? Mas, né, esse valor existe porque a linguagem produz uma nova relação ali com a realidade, com os objetos. No caso da atenção, né? A atenção animal,
segundo Luria, ela vai ser caracterizada por ser direta, né, involuntária e determinada pela força, novidade ou significado biológico do objeto. Ou seja, né, de forma muito genérica, dá para a gente falar que a atenção do animal ela é determinada por características externas ao próprio animal, né, pela força, novidade ou significado biológico do objeto. Então, por exemplo, se eu produzo um som alto, né, é um fenômeno, né, um estímulo que tem uma força alta, é um fenômeno novo, né, esse som não existia, de repente passou a existir, e pode significar ali uma ameaça a um animal. Então, quando o animal escuta um som alto, a reação dele, né, é prestar atenção naquilo e fugir, se esconder, né? Para nós, esses processos estão funcionando, né? A força, a novidade, significado biológico são características que sim, também determinam a nossa atenção, porém, com o surgimento e a mediação da linguagem, a atenção passa a ser objeto de controle voluntário por parte do sujeito. Então, por exemplo, se eu estou estudando, se eu estou numa sala de aula, prestando atenção no professor, e pela janela eu consigo ver que está tendo um barraco lá fora, assim, está tendo briga, etc., eu consigo abstrair todo esse barulho, toda essa bagunça, para continuar prestando atenção no professor. Nem sempre eu consigo, mas eu tenho a capacidade. A linguagem permite que eu faça. Quer dizer que, pô, Bruno, então, mas tem aqui essa pessoa que não presta atenção, que se surge ali um furdúncio, uma bagunça, ela vai lá e vai prestar atenção na bagunça. Quer dizer que a linguagem não media a atenção dela, não medeia a atenção dela? Não necessariamente. Às vezes, né, justamente é a mediação da linguagem que vai fazer ela prestar atenção lá fora. E aqui eu estou falando de potencial, de capacidade, não é uma regra rígida e fixa. Toda situação, né, eu consigo controlar voluntariamente a minha atenção. Tá? Não quer dizer que por ter esse controle voluntário que não há variação, que não há, né, qualquer outra forma de existência que não essa coisa reta, né, rígida. Tá? E, né, a linguagem também permite a capacidade de nomeação e direcionamento da atenção através da comunicação, né? Que nem eu falei, por exemplo, de vocês procurarem um livro vermelho atrás de mim, né? Isso é uma forma de nomeação e direcionamento. Quando a mãe, né, chega lá para o bebê, né, que está aprendendo a falar, para a criança que está aprendendo a falar, fala: cadê o papai? Cadê o brinquedo? Cadê o gatinho? É uma forma de nomeação e de tentativa de direcionamento da atenção, né, de condicionamento dessa atenção por parte, né, da mãe através da comunicação. É um processo, né, consciente, orientado. A mãe quer fazer isso? Não, ela está ali brincando, dando atenção para o seu filho, né? Mas é um processo que espontaneamente vai sendo construído através da comunicação. Em relação à memória, né? Para o Luria, conforme a gente vai se apropriando da linguagem, a memória passa a ser uma atividade mnemônica consciente. Né? Eu começo a desenvolver a capacidade de organizar o material a ser lembrado a partir de objetivos delimitados. Né? O exemplo mais clássico, né, é estudo. Eu tenho a capacidade de memorizar informações, né, para, por exemplo, conseguir fazer uma boa prova. Né? Nem sempre eu memorizar informações significa que eu consigo fazer uma boa prova. Por quê? Porque aquilo que eu memorizei, né, não é aquilo que caiu na prova, né? Mas eu memorizei com um objetivo delimitado. Mas claro que é um processo, né, que se torna muito mais fácil de se reter, de se organizar, de retornar, né, voluntariamente, por conta da existência da linguagem. Que nem, por exemplo, 10, 15 minutos atrás, 20 minutos, nem sei quanto tempo faz, mas eu falei para vocês se lembrarem do copo de vidro. Né? E agora vocês estão se lembrando que eu falei para vocês lembrarem do copo de vidro.
Então, existe essa capacidade de reter e de retornar voluntariamente, e essa palavra é importante, voluntariamente ao passado, selecionando o que é mais significativo. O fato da gente ter uma memória consciente e voluntária não significa que deixa de existir um processo de rememoração involuntário. Tá? A memória involuntária continua existindo mesmo com o desenvolvimento de todo esse processo. Tá? Tem inclusive psicólogos, né, soviéticos que estudaram muito esse processo da memorização involuntária. O pensamento, né, que talvez seja a forma de... a função, né, uma das funções mais estudadas para a psicologia soviética, né? O que a gente está chamando aqui, entendendo como pensamento, né? Vai desde de formas de intelecto mais simples, né, intelecto prático, etc., né, formas de pensamento não verbal, mas o pensamento, né, isso é importante. O pensamento, sim, ele existe antes da aquisição da linguagem. Né? Existem formas de pensamento não verbal. O Vygotsky vai estudar muito isso no capítulo 4 do pensamento e linguagem, da construção do pensamento e linguagem. Quando ele fala das raízes genéticas, né, do pensamento e da linguagem, ele vai falar desse período do pensamento pré-verbal, né, e da fala pré-intelectual. Né? Mas aqui, o que a gente está entendendo por pensamento, né? E acho que essa citação do Luria sistematiza bem. Né? O ser humano vive não somente no mundo das impressões imediatas, mas sim no mundo dos conceitos abstratos. Acumula não somente sua experiência visual imediata, mas assimila a experiência social formulada no sistema dos conceitos abstratos. O ser humano pode operar não somente em um plano imediato, mas também em um plano abstrato, penetrando assim profundamente na essência das coisas e suas relações. Então, a gente está falando de pensamento, né, do desenvolvimento do pensamento mediado pela linguagem. A gente está falando dessa forma de pensamento que permite abstrair, que permite generalizar, que permite transitar, né, do sensorial para o racional. Deixando de atuar por aquilo que é imediatamente, né, visualmente presente, para um sistema de conceitos, né, abstratos, muito mais amplos, muito mais gerais, muito mais universais. Então, as formas de pensamento, né, de intelecto pré-linguagem, né, são essas formas de intelecto mais prático, mais dependentes da experiência visual imediata. Então, há aqui uma aproximação, uma indiferenciação, até se a gente for pensar bem, entre percepção, atenção, linguagem, são processos mais indiferenciados. A diferenciação ela é um resultado do desenvolvimento e complexificação do psiquismo. A diferenciação entre esses tipos de função que eu estou dizendo aqui. Então, o pensamento vai se diferenciando na medida em que, com a aquisição da linguagem, ele passa a não depender mais da percepção, né, da sensorialidade, e passa a agir com base em um plano muito mais abstrato, muito mais geral de existência. Em relação às emoções e afetos, né? O tema que daria todos aqui, né? Talvez eventualmente a gente faça videoaulas específicas de cada processo, né? Mas a parte de emoções e afetos é uma que pega bastante. Então, para o Luria, animais, desculpa, animais não humanos, eles vão possuir reações afetivas, né, que vão ser ligadas ao sucesso ou fracasso da atividade e que mantém uma conexão com as necessidades biológicas. Essa é a caracterização dos afetos, né, das emoções em animais. Já os seres humanos, pro Luria, vão possuir a capacidade de produzir vivências e estados de espírito duradouros. Ou seja, os nossos processos emocionais, eles se sustentam, né, eles têm uma existência muito mais duradoura do que a situação ali imediata na qual eles ocorrem. Porque eu tenho a capacidade de produzir uma vivência específica. Então, se sei lá, o meu amigo falou que eu tô fedido, eu vou passar uma semana
procurando um desodorante novo e me sentindo extremamente mal, extremamente envergonhado por conta daquilo que um amigo me falou na semana anterior. E no caso, né, das emoções humanas, vão ter, né, uma relação com a avaliação de ações reais e intenções iniciais, né, com as expectativas criadas no processo de atividade e vida. Né? Então, quando eu atuo sobre a realidade, né, eu crio expectativas, né, eu tenho intenções, eu tenho desejos, né, que vão ser frustrados ou que vão ser satisfeitos e que vão produzir aí, né, esses estados, essas vivências duradouras, né? Além de surgimento de sentimentos especificamente sociais, né, de sentimentos superiores, sentimentos cognitivos, sentimentos estéticos, sentimentos morais, né, tudo isso é uma característica dos processos emocionais humanos, que só é possível, né, com a existência da linguagem. Por último, né, a questão do comportamento e da volição. Uma das principais diferenciações, né, e talvez uma das questões mais importantes para o ser humano em relação a outros animais é essa capacidade de agir com base em uma intenção previamente delimitada ou a partir de regras estabelecidas. Então, ao invés de reagir impulsivamente, né, de reagir a partir daquilo que o ambiente imediato está me colocando, eu sou capaz de realizar ações e atos conscientes que vão manifestar a minha individualidade. A minha atividade, o meu comportamento, então, vai ser intencionalmente orientado pelos objetivos que eu defino, pelas regras que eu estabeleço, ou que o entorno aqui, né, o contexto social estabelece, pelas formas, né, socialmente estabelecidas de conduta, pela lei, pela ética, pela moral, etc, etc. E a importância, né, então, da sociabilidade justamente para a criação de formas próprias de regulação e autorregulação do comportamento através da aprendizagem. Então, outra coisa, né, a existência do comportamento humano, né, da vontade humana, né, como que se modifica pela existência, né, e a importância que tem a linguagem nesse processo. Né? E para finalizar, né, gente, é tão importante o desenvolvimento dessas capacidades, né, desses processos que a gente foi diferenciando aqui, não é dado na filogênese e através da hereditariedade. Ele é algo que precisa ser conquistado por todos os seres humanos durante a ontogênese, durante a vida do indivíduo, através da socialização e da participação ativa desse sujeito nas relações sociais. Né? E aqui, né, entra uma das principais contradições do modo de vida, né, que a gente vive, né, da nossa existência. O fato da sociedade ser fonte do desenvolvimento, né, a sociedade, todo esse desenvolvimento que eu comentei aqui, né, todas as características que eu fui comentando da atividade humana, né, são resultado da sociabilidade e da sociedade. Então, o social ele é fonte de desenvolvimento, mas a sociedade, na forma como existe hoje, né, é também a obstacularização, né, obstaculização do próprio desenvolvimento. Tá? Então, é a mesma sociedade que permite que eu me desenvolva, é a sociedade também que barra, que obstaculiza esse desenvolvimento. Né? E é a principal, né, se não uma das principais contradições do modo de vida que a gente vai ter que superar para garantir, né, para possibilitar o desenvolvimento cada vez mais amplo, cada vez mais profundo dos seres humanos. Meus queridos, minhas queridas, meus queridos, muito obrigado, tá, pela quem está aqui acompanhando a aula. Eu espero que tenha sido aí positivo para vocês. Essa aula, né, o conteúdo dessa aula, muito tempo atrás, ele era o primeiro episódio do podcast do Catarses, que era o episódio mais acessado ali disparadamente. É um conteúdo que eu tive que retirar, né, do podcast por conta de direitos autorais com música, né? Mas é um conteúdo que sempre me pediram para voltar,
tá? E é por isso que eu dei preferência para trabalhar esse conteúdo, né, aqui agora no canal do YouTube, tá? Eu espero que seja útil para vocês, né? Espero que, por exemplo, conheça alguém que quer estudar PHC, não sei o que indicar de material, né, para ele se apropriar, né? Indica a aula, indica o texto, né? O texto também vai estar aqui na descrição, né? A tradução que eu fiz vai estar aqui na descrição do vídeo, né? Assim como outras indicações ali. Se por acaso surgiram dúvidas, se por acaso vocês têm alguma sugestão, algum comentário, alguma crítica, sintam-se à vontade para colocar nos comentários, tá? Na medida que for possível, eu vou respondendo todos eles. Agradeço demais, né, pela presença de todo mundo, por quem está ajudando aí, né, a existência e manutenção do Catarse. Tá? É importantíssimo, né, o apoio de todo mundo para isso. Né? Eu espero que vocês tenham gostado e nos vemos, né, no próximo vídeo, na próxima aula. Tá? Se por acaso vocês quiserem, né, não cansei, 1 hora, quase 2 horas de aula, não cansei de ouvir o Bruno, vejam outro vídeo aqui do canal. Leiam um texto, né? A aula não substitui o texto, leiam um texto. E é isso, gente. Muito obrigado a todos. Uma ótima semana, um ótimo estudo, tá? Uma ótima formação aí para vocês e vamos nos encontrando aí pela vida. Um abraço a todos e até mais.